que nem a gente ia falar, né, do autoacolhimento. Então, é sobre isso, o autoacolhimento, você reconhecer que é você que vai se acolher diante dos danos, mesmo que tenha sido outro que causou o dano. Você é quem vai poder se acolher, você. Cara, não tem nada mais empoderador do que você poder se validar. E a gente pode, e tem fundamento para isso dentro de nós, quando a gente enxerga a história que você viveu, quando você enxerga pelo que você passou, e você ir lá e se validar, eu passei, foi isso que aconteceu. Você não abre brecha para o outro distorcer a sua história, o outro distorcer a sua realidade, porque ele pode tentar impor a realidade dele sobre você, pode tentar impor a verdade dele sobre você. Só que não é cabível para você, porque a sua verdade, a sua realidade, é você quem passou. Então, por que que a gente não pode se dar o direito de se validar? Por que que a gente não pode se fortalecer nesse contexto de falar, não, realmente, eu me valido. Eu enxergo o que eu passei. E isso também é empoderador, porque. Ai, essas motoquinhas. Isso também é empoderador, porque a partir do momento que a gente se valida, que a gente se fortalece e respalda a própria situação, a própria vivência, a própria história, você consegue enxergar os padrões daquela história, você consegue enxergar a estrutura do que você viveu, para que você possa modificar a partir de você. Porque você não precisa que o outro venha e diga para você assim: ah, não, realmente, fulano fez isso, realmente, fulano fez aquilo. E aí você enxergar, você entender um padrão ali de comportamento, de coisas que você está aceitando que você não deveria, de coisas que você está fazendo que você também não deveria, porque a gente também não é o alecrim dourado, a gente também está em processo de transformação e de mudança, né? E aí a gente consegue, de fato, eu acho que aí de fato é onde a gente coloca o poder de volta nas nossas mãos. E esse poder de, de você validar você, de você reconhecer você, é intransferível e insubstituível e inestimável, porque quando você tem poder na sua mão, você decide. A história passa a ser através de você. Você vira protagonista da sua história. Você não passa a viver a história a partir do prisma do outro, a partir de um coadjuvante. Você é o protagonista. Você determina, você decide, você momenta, você faz, você lida, você se posiciona. Você coloca os limites que não são aceitáveis mais para você. E eu percebo que isso está se desenhando diante dessa situação. E como eu falei, assim, é uma jornada, obviamente, que não é um processo que a gente faz da noite para o dia, é uma jornada, mas é uma jornada que você está vamos dizer assim, com a mão no volante. Não é o outro que está no volante por você. Não é o outro que está levando você para onde ele quer te levar, para onde ele quer que você Uhum. acredite que seja aquela situação. É você valorizando e honrando você mesma, honrando a sua própria história, honrando a direção que você quer dar na sua vida, porque obviamente que quando a gente vai, né, para esses processos assim de ser validado pelo outro, você está contando com uma validação sobre uma história que já aconteceu. Mas ali também vai fortalecer você ou não no seu posicionamento da reconstrução, no seu posicionamento de um novo caminho que você vai abrir para você. E se Uhum. você acredita que o que o outro traz é verdade, mas não aquilo que você carrega é verdade, você está se desvalidando, você mesmo está se violando novamente, você mesmo está se retraumatizando novamente. Então, o autoacolhimento ele vai te levar para um lugar oposto disso. Ele vai te levar justamente para você acolher a sua dor e para um processo de aceitação, porque eu acho que a aceitação em situações como essas, elas são extremamente importantes, que a gente aceite as coisas como elas foram, que você enxergue como foi as coisas na sua vida. E isso também te dá poder, porque você não muda o que foi, mas você muda o que vai ser, o que você vai aceitar, o que você vai permitir, o que você vai fazer. E isso está totalmente sobre o nosso poder e sobre o nosso controle. Porque a gente não tem poder para mudar o outro, a gente não tem poder para mudar a ação do outro, a gente não tem poder para fazer com que o outro faça aquilo que a gente gostaria que seja feito.
mas a gente tem Uhum. poder sobre nós, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. E eu acho que o foco tem que ser voltado para isso. E o acolhimento, ele vai ser esse berço de alto amor, esse berço de, eu diria que um colo mesmo. Não é o berço, não, porque o berço você fica ali. Mas o colo não, o colo ele tem amor, ele tem carinho, ele tem aquele calor, ele tem aquela sustentação do seu campo emocional que vai te ajudar para que você possa reestruturar o seu campo mental, a forma como você pensa sobre aquilo, o seu campo de visão, a forma que você enxerga aquilo. E, de uma certa forma, quando a gente faz esse autoacolhimento, a gente acaba nutrindo coisas nossas, partes nossas que não foram nutridas. Sim, exatamente. E essa parte do autoacolhimento, eu acho muito legal porque existem várias formas de a gente se autoacolher, até no dia a dia mesmo. Porque eu percebo assim, que nem no meu caso, né? Eu percebo assim que o autoacolhimento, quando eu não trabalho ele, eu trabalho a minha insegurança. Só que de uma forma negativa, né? Vou colocar dessa forma. Então, é isso que a gente precisa olhar, assim, nos momentos do dia a dia. Como que você está se acolhendo? Como que você está lidando com esse autoacolhimento? Porque às vezes você tá com vontade de fazer uma coisa, tá com vontade de falar alguma coisa. Aí só porque você pensa que o outro vai achar que aquilo é errado, aí você não faz, você não fala. Isso aí é você não se acolhendo, porque se você teve aquela vontade, você quis fazer daquela forma, é porque tinha que ser daquela forma. Então, muitas vezes a gente não se acolhe no dia a dia mesmo, a gente não tá nem falando de coisas muito grandiosas. Tá falando de pequenos passos durante o dia que você tem que se acolher. E o legal que você falou, Mi, que é um processo, não é uma coisa do dia para noite, porque a gente não, né, muito poucas pessoas eu acho que aprendem como que é se autoacolher, porque a gente tá muito voltado pro externo, porque a gente precisa de alguém para estar ali por nós, porque a gente precisa de uma rede de apoio para acolher nos momentos difíceis. É claro, tem momentos que a gente vai precisar, e se a gente tiver uma rede de apoio, é ótimo. Mas você também precisa ter esse autoacolhimento estruturado dentro de você. Porque não adianta nada você passar por uma situação, o outro lá dar um colo para você, e quando o outro sair dali, como que você vai lidar com aquela situação? É esse sustentar o acolhimento, sustentar esse autoacolhimento. Acho que é muito interessante a gente falar disso, do sustentar o autoacolhimento. E esse lugar é um lugar que tem que ser leve, é um lugar que tem que ser tranquilo, não é uma coisa que você tem que se forçar. Então, assim, eu não vou me forçar a ficar sozinha porque eu me acolho, porque eu me amo. Não, é um momento que você tem que falar, eu estou nesse momento porque eu estou me acolhendo. Eu estou assim porque eu estou me acolhendo, eu estou precisando desse momento sozinha. Eu não preciso de outra pessoa a não ser eu mesma nesse momento. Então é olhar por esse viés de tem momentos que eu vou precisar de um acolhimento externo, mas tem momentos que eu sozinha vou conseguir me acolher também. Trabalhar isso, né, internamente. Não pode ser uma coisa muito pesada, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa genuína, né? Vou colocar essa palavra, um acolhimento genuíno. Porque tudo que a gente faz forçado não é real, não é genuíno. E não tem a frequência do genuíno. Então a gente precisa trazer essa frequência do genuíno. E é um passinho de formiga. Vai ter dia que você vai conseguir se acolher, vai ter dia que você não vai conseguir se acolher. E aprendendo a lidar com você em todos esses processos. Ah, hoje eu não me acolhi, mas tá bom, tudo bem, não consegui. Se perdoar também por isso. Sim, sim, e uma coisa assim muito interessante que você trouxe foi a questão da segurança. Essa segurança, estabelecer, criar um caminho para a gente estabelecer essa segurança interna. Porque, sim, de fato, a gente, como você também falou, né, a gente fica muito pré-condicionado a buscar esse autoacolhimento, essa estruturação fora de nós. Só que a gente precisa entender que, de fato, nem sempre isso vai acontecer. E quando não acontecer, você vai ficar ali à mercê, você vai ficar vulnerável, vai ficar ali desassistido numa situação que é importante que você tenha isso. Então, a gente criar, sim, uma estruturação para que a gente gere para nós mesmos essa segurança interna de que você tem tudo aquilo que você precisa dentro de você. O outro, às vezes, ele pode vir sim, e isso vai ser um grande bônus, mas a gente ter essa sustentação dentro de nós, até mesmo para que a gente também não fique vulnerável também. E uma vulnerabilidade que eu digo de segurança pessoal.
E é muito interessante isso, porque eu percebo, por exemplo, né, baseado assim nas minhas histórias de vida, né, um pouco das coisas que eu já compartilhei durante as nossas jornadas aqui no podcast, eu carregava muito a dor do abandono, que foi o fato de eu ter sido vendida duas vezes, ter passado por dois lares totalmente disfuncionais. E eu achava que a minha dor principal para eu lidar era a do abandono. Só que, trabalhando nos meus processos, e principalmente nesse processo também de autoacolhimento, eu tive uma revelação comigo mesma, que a minha maior dor, ela não era em relação ao abandono em si, mas sim a vulnerabilidade que esse abandono me causava. Porque a partir do momento que houve o abandono, eu me tornei uma criança vulnerável. Vulnerável à ação de pessoas adultas ao meu redor que faziam coisas que me violavam, que me machucavam. Então, eu estava desprotegida e vulnerável na mão de outras pessoas como consequência daqueles abandonos. Então, eu percebo que nessa estruturação, quando a gente também gera para nós esse autoabandono, a gente também permanece nessa vulnerabilidade e também permanece nessa possibilidade de ser violado, de ser desrespeitado, de ser maltratado, de estar ali num ciclo de vivências com outras pessoas que não respeitam os seus limites, porque você está fazendo por você esse autoabandono. Então, a gente criar essa consciência da importância de, primeiro de tudo, estabelecer para nós essa força, essa segurança interna de sustentação, de autoacolhimento, de segurança interna mesmo, de você dar essa segurança para você, de autoproteção, de autopreservação. Isso tira a gente de lugares, situações que não são legais, que não são boas. Mas quando a gente não consegue fazer isso, a gente está se vulnerabilizando, se colocando em situações precárias até, muitas vezes. E eu vejo isso no campo das relações, por exemplo, quando a gente se autoabandona, quando a gente não está bem na nossa própria companhia, quando a gente não sustentou isso dentro de nós, a gente vai ter uma forte tendência a se conectar em relações tóxicas que vão ultrapassar nossos limites, que vão violar nossas questões pessoais, emocionais, sexuais e de diversas formas, porque a gente não consegue sustentar essa segurança dentro de nós, de um posicionamento, de falar os nãos que precisam ser ditos. Então, eu acho que o caminho está muito voltado para isso mesmo, dessa questão de autossegurança e de entregar para nós com estabilidade, eu diria, por mais que seja um processo, e usa-se muito nessa frase, só por hoje, em lugares onde se trabalha essa questão, né, dessa transição, com vícios, com traumas, com situações que a gente lida muito com essa frase, né? É só por hoje eu vou me entregar isso. Então, às vezes você não vai fazer um ato grande por você naquele dia, porque talvez você não tenha isso ainda construído, mas o só por hoje ajuda muito, porque o só por hoje eu não vou responder. O só por hoje eu vou dizer não. O só por hoje eu vou me acolher, ficar no meu cantinho, me dar esse espaço, me dar esse tempo, só por hoje. E esse só por hoje você vai construindo um dia por vez. E quando você vê essa segurança interna já está estabelecida, você já tem a sua voz de autoridade dentro de você, organizada, estruturada, fortalecida, para que você não dependa, que como você bem falou também, é a gente não gerar essa dependência do outro. Porque se a gente não faz esse movimento, a gente vai criar esse vício de dependência, dependência emocional nas relações. Depender da validação do outro é um tipo de dependência emocional. Você achar que só o outro vai poder validar você, você achar que só o outro vai poder fazer aquilo por você. E você anular a principal pessoa dessa história, que é você. E não, sabe, não. E é um processo realmente de formiguinha, como você falou, porque não é da noite para o dia, é uma constância, tá no movimento de constância que a gente vai fazendo com a gente. E a gente pensar que, baseado, por exemplo, nessa história de vida que eu vivi, existe, cara, uma coisa assim que é extremamente importante, eu mereço ser acolhida, eu mereço essa sustentação interna, eu mereço poder fazer a minha voz ter poder, poder fazer a minha voz ter essa relevância no mundo, o meu posicionamento ser relevante, ser importante também, colocar os limites para as pessoas e falar, cara, aqui não, aqui não, aqui você não vai passar,
Aqui não vai ser do seu jeito, aqui vai ser do meu, porque eu sei o que eu preciso, você não sabe. Você sabe o que você precisa, mas o que eu preciso, só eu para saber. Eu posso te comunicar, você pode respeitar ou não, você pode aceitar ou não, você pode gostar ou não, aliás, gostar ou não, aceitar ou não, ok, mas respeitar é um fato inegociável. O respeito é algo inegociável. E só que esse respeito a gente começa a construir com a gente, que é justamente nesse caminho de autoacolhimento, que aí você começa a se respeitar. E quando você entende os seus limites, os seus valores, isso você coloca depois de forma muito bem definida fora de você. Uhum, exatamente. E eu tava pensando aqui uma coisa pra falar, me esqueci. Mas era muito da questão do autorrespeito, né? Quando assim, quando a gente trabalha esse autoacolhimento, essa segurança, a gente pode pensar numa escala macro, assim, né? Então, por exemplo, se todo mundo se respeitasse, se autoacolhesse, não precisaria ficar falando um monte de coisa, ah, faz isso, faz aquilo, porque você se trataria como um ser inteiro. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, quando você aceita essa validação externa, você depende do outro, é como se você colocasse o outro numa posição de mandar em você. Então, nós não somos mandados, nós somos, todo mundo tem a sua razão. É, é meio doido falar isso, mas assim, todo mundo tem a sua razão. Então, assim, a verdade da Miriam é uma, a verdade da Bárbara é outra. Mas nem por isso a gente vai ficar aqui trocando alfinetada, porque a gente se respeita. Eu ouço o ponto de vista dela, ela ouve o meu ponto de vista, e nisso a gente vai fazendo as trocas. Então, é trabalhar muito também nesse quesito, de não colocar o outro num pedestal, porque tá todo mundo no mesmo. A gente tem a semelhança que a gente é humano. Essa é a única semelhança que existe dentro da nossa realidade. Porque dentro dessa humanidade existem bilhões de pessoas que são diferentes uma da outra. Pessoas que são gêmeas, elas não compartilham o mesmo jeito. Você pode pegar pessoas gêmeas aí que elas são idênticas, né? Tira lá a fotinha, as duas, a fisionomia é a mesma. Mas você vai conversar, uma fala de um jeito, a outra fala de outro, um tem um ideal, outro tem de outro. Então, elas são. Melhor comparação é essa, porque elas são Uhum. iguais, mas a essência é diferente. Então, é a gente trabalhar essa questão também de que você é um ser inteiro que merece ser respeitado, mas esse respeito precisa vir de você. Porque se você não se respeitar, como que o outro vai te respeitar? Então, é muito nesse lugar de não colocar o outro num pedestal. É claro, existem, né, principalmente dentro de empresas, existem hierarquias. Então, assim, você é igual ao seu chefe, mas ele tem uma hierarquia e você tem outra. Não vamos misturar as coisas. Mas é questão de respeito de ser Uhum. humano. Então, assim, não é porque seu chefe falou que você precisa, que você não pode sair para beber na sexta-feira, que você não pode sair para beber na sexta-feira. Se é uma vontade sua, você vai sair, entendeu? É não fazer essas misturar. Não misturar isso, né? Acho que tô conseguindo me fazer entender. Então, a gente Uhum. trabalhar nisso. Você é um ser inteiro que merece ser respeitado, mas que esse respeito comece de dentro para fora, né? Que nem a mim falou. Tem que começar primeiro por mim. Porque se eu não souber o que que é isso, se eu não souber me impor, como que o outro vai entender o que eu tô querendo falar? É a mesma coisa que você vai aprender uma língua. Então, assim, como que eu vou falar com uma pessoa que fala inglês se eu não aprendeu inglês? É simples, então a gente tem que ir Exato. lá. Eu não tô falando de línguas aqui, eu tô falando de Sim, não, respeito. mas faz todo sentido, tá bem colocado. Porque assim, a gente precisa primeiro integrar aquilo em nós para depois a gente mostrar para o externo. Porque senão não faz sentido. Como que eu quero o respeito, sendo que eu nem sei de onde vem, o que que acontece, como que faz? Então a gente precisa fazer esses movimentos para integrar primeiro dentro de nós. Exatamente, exatamente, faz todo sentido. É exatamente isso. E uma coisa assim que você trouxe que eu achei muito legal é a questão de que quando a gente tem a questão hierárquica e tudo mais, mas assim, quando a gente coloca um protagonismo em cima do outro, coloca o outro num pedestal e dá para ele esse poder de determinar coisas na nossa vida, é muito louco porque muitas vezes a gente tem ali uma amizade, a gente tem alguém na nossa vida que a gente acaba entregando sim esse poder, porque a gente quer essa validação, a gente quer que o outro fale para a gente que a gente está certo, né? Só que e quando essa pessoa
Quando a pessoa ela vem trazer ali o contexto dela, como você bem disse, ela vem trazer do campo dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a gente guiar a nossa vida por essas validações externas, por esses apoios externos e por essas ideologias externas, porque a gente está trazendo para o nosso campo, trazendo para a nossa vida uma construção de algo sobre nós e para nós, pautado no campo de visão do outro. Porque o outro, o que ele carrega, o universo que ele carrega, a crença que ele carrega, a ideia que ele carrega, é por conta da própria história de vida. Não existe uma verdade absoluta. Você não carrega a verdade absoluta e a pessoa não carrega a verdade absoluta. Só que aquilo ali é a verdade absoluta daquela pessoa. E o que você carrega dentro de você é a sua verdade absoluta, porque só você sabe, é a sua verdade. Você sabe o que você fez, você sabe onde você caminhou, você sabe pelo que você passou, você sabe o que te trouxe até aqui. E as crenças que você construiu na caminhada, elas são verdadeiras para você. Não quer dizer que a gente não pode mudar, que a gente não pode transformar, mas até o ponto X, ela é uma verdade absoluta para você. Então, se a gente carrega a verdade absoluta do outro e dá esse poder para que essa verdade absoluta do outro sobreponha a nossa verdade, a gente está se traindo. Às vezes você sabe na sua verdade que você está certo, aí o outro vem e traz uma coisa contrária da sua, você abre mão da sua verdade em função da verdade do outro, e você constrói a sua vida em cima dessa verdade que não é sua, eu diria que é um movimento onde a gente acaba construindo o nosso castelo em cima de uma areia movediça, porque isso vai desmoronar. Isso vai Uhum. desmoronar, porque isso não é a sua verdade. Então, a gente dá esse poder para nós mesmos, reconhecer, fazer essa construção de autorrespeito, reconhecer o nosso poder de autoridade na nossa vida, de validar, de falar, cara, essa daqui é a minha verdade. Como eu falei, não quer dizer que a gente não possa mudar, não quer dizer que a gente não vai transformar, até porque eu acredito muito na transformação. A minha vida é uma transformação. Eu sou uma fênix no campo da transformação. Eu já morri, renasci infinitas vezes nessa minha caminhada de vida. Então, eu não acredito numa instauração de uma estrutura definitiva na nossa vida. Eu acho que a gente está sempre em constante transformação. Só que essa transformação, ela tem que vir a partir de um ponto de dentro de nós e não sobreposto por um ponto externo. Porque senão a gente Uhum. vai fracassar com a gente mesmo, vai se trair, vai chegar num ponto que você não vai sustentar aquela verdade porque ela não é sua. E aí a gente entra num processo de síndrome do impostor na nossa própria vida, de viver uma verdade, construir. Porque quando o outro impõe uma verdade ali para você e você toma aquilo para sua verdade, você vai construir a sua vida em cima daquilo. Você vai construir os seus sonhos em cima daquilo. Você vai construir os seus conceitos em cima daquilo. E aí, o que você está construindo? É seu mesmo? Ou você está construindo a idealização do outro sobre você? Cara, isso aqui é muito forte. Eu sei que cara, eu acho que tá fugindo um pouquinho, né, do que a gente estava trazendo, mas isso é muito forte. Isso é muito forte. Você tá construindo a sua vida, a vida que você vai viver, a vida que você vai colher os ônus e bônus, pautados na estrutura de uma outra pessoa sobre você. Isso é muito doido. Isso é muito doido, porque na verdade, aí a gente começa a colher aqueles frutos, aí você percebe que você quer comer um moranguinho, você percebe que você quer comer uma laranja, e de repente você tá colhendo uma banana, você tá colhendo uma maçã, você fala, cara, eu não gosto de banana, eu não gosto de maçã, por que que eu tô colhendo maçã e banana? Porque foi o coleguinha que plantou a semente para você, não foi você. Você não plantou a sua semente, você plantou a semente do coleguinha no seu jardim. Então, isso é muito surreal, mas é muito importante a gente compreender essa vertente, porque a partir do momento que você se fortalece internamente, não é a semente do coleguinha que você vai plantar a sua, aquela que faz sentido para você, aquela que está embasada na sua crença, na sua visão, na sua estrutura, no seu entendimento, na sua sabedoria. Porque ninguém vai ter essa construção de sabedoria em cima daquilo que você viveu, como você. Assim como você também não tem na vida do outro, né? Então, a gente colocar esses limites dentro de nós mesmos, estabelecer esses limites, tá bom? Eu posso até ouvir a opinião do outro, que às vezes vai me fortalecer, mas eu preciso fazer isso com uma determinada cautela, porque eu não posso trazer a verdade do outro como uma verdade absoluta para minha vida. Até mesmo no campo que você seja contrariado, por exemplo, né? Porque às vezes a gente quer ali ouvir uma verdade e o outro contraria você, o outro fala para você que não, que você está errado, que isso, que aquilo. Isso vai desvalidar você? Vai desvalidar a sua história, que você viveu, que você passou, que você sabe que você está certo?
qual o sentido, né? Então, é doido isso. Mi, eu vou só dar uma pausa aqui,